Talvez o Lamia Rare dentro da dimensão de bolso não tenha sido obtido pela captura de uma antiga Lamia. Pode ter havido alguém que avançou sua própria linhagem Lamia ao extremo e até mesmo passou por atavismo, deixando este item para trás. Quando a linhagem de um Varlock estava concentrada ao seu limite, ela se transformaria em sua forma original. Uma vez terminado este processo, um arcano descartaria sua aparência original como humano, e se transformaria completamente em uma criatura semelhante à sua origem na linhagem. Naquela época, o feiticeiro não seria mais humano. Mesmo aqueles com as mesmas linhagens não seriam capazes de dizer que era um bruxo que passou por tal processo. Em outras palavras, se Leyline fizesse isso, ele realmente se transformaria em uma serpente Kemoen gigante. HM. Esqueça. Leyline imaginou-se como uma serpente gigante, capaz de engolir alimentos crus todos os dias e procurando serpentes sempre que tinha que saciar seus desejos, e fazia todo o seu corpo estremecer. A técnica Morphing da Morning Star é suficiente. Eu não tenho desejo de realmente me tornar uma serpente gigante, ele decidiu. Ele buscou força e domínio, bem como sua própria liberdade. Se a opção fosse que ele obtivesse uma força inigualável e, ainda assim, sofrido pela eternidade, tudo bem se ele não fosse incomparável. Além disso, quanto mais perto ele estava da fonte de sua linhagem, maior a supressão de sua mente pelos membros mais elevados de sua raça. Na antiga Guerra do Mundo Gelado, a cobra viúva era o único pensamento em mente. Muitas serpentes gigantes de Kemoen que arriscaram suas vidas e lutaram contra seres de outros mundos estavam mais do que cientes disso. Leyline não queria ser controlado por alguém depois de todos os seus esforços e tornar-se bucha de canhão. Claro, tudo isso estava no futuro. Agora, tudo em que ele estava focado era usar o Lamia Rare para nutrir sua linhagem, permitindo que ele amadurecesse mais rápido e o levasse ao reino da Estrela da Manhã. No continente central, o rank 3 Varlocks era respeitado, mas apenas os Morning Star Magi tinham qualquer influência real somente depois de alcançar o reino da Estrela da Manhã. Ele poderia realizar experimentos em portais astrais sozinho, tentando viajar entre vários lugares e mundos. Este foi o único método para Leyline resolver a questão de sua linhagem e não pôde ser substituído. Depois de pensar por um tempo, uma luz prateada brilhou em suas mãos, e uma moeda de ouro surda apareceu. Se eu for para a dimensão de bolso, poderei conseguir tudo o que quero e deixar sã e salva. Com esse pensamento em mente, Leyline jogou a moeda do destino em sua mão. Asterisco PAC. Asterisco. A moeda pousou firmemente nas costas da mão, revelando a imagem de um pássaro da sorte. Ao mesmo tempo, pequenas rachaduras apareceram. Percebendo esta situação, Leyline manteve a moeda longe, e um flash de emoção pôde ser visto em seu rosto antes que ele se tornasse sério. Vai dar certo, mas o poder de uma estrela da manhã me atrapalhará? A moeda do destino era um item mágico único que Leyline havia sacrificado sangue e lágrimas para fazer. Tinha a habilidade aterrorizante de prever o futuro, mas não podia ser usada quando os poderes estavam no reino da Estrela da Manhã e acima. Toda vez que uma previsão envolvia um ser com a força da Estrela da Manhã, a moeda rachava mais e mais até que acabaria sendo destruída. Leyline tinha a sensação de que, depois de perder essa Coin of Destiny, ele não seria capaz de criar outra por um longo tempo. O que essa profecia significa? Há uma criatura da Estrela da Manhã adormecida na dimensão do bolso, ou haverá um mago da Estrela da Manhã do lado de fora que vai interferir? Leyline esfregou as sobrancelhas, as muitas possibilidades voando em sua mente dando-lhe uma dor de cabeça. A moeda do destino era uma coisa não viva e suas profecias eram suficientemente vagas para confundi-lo de vez em quando. Além disso, o destino não poderia ser compreendido tão facilmente. Até mesmo a moeda poderia fazer algumas previsões erradas, especialmente em um lugar como o continente central, onde quase todas as áreas eram supervisionadas por Morning Star Magi. Eles afetariam ainda mais o destino. A força da Estrela da Manhã já era capaz de afetar levemente a força do Rio do Destino. O forte compreendeu seu destino. Esta foi uma verdade eterna. Assim, a previsão desta moeda só poderia funcionar como uma referência e pode não ser precisa. Uma luz azul brilhou nos olhos de Leyline, e todos os tipos de possibilidades surgiram em sua mente. Cerca de 2 meses se passaram em um piscar de olhos. Leyline estava agora em frente à Negra Magus Tower,
com várias runas e estranhas placas de metal no chão. Inshan, a força espiritual congelou para formar uma sólida pena de runa que esculpiu padrões refinados e complicados nas placas de metal. Todos os padrões combinados formam uma fascinante runa mágica e impressão. Depois que o último curso foi concluído, as muitas placas de metal foram envoltas com pouca luz. Suas técnicas de encantamento provavelmente atingiram o nível de um mestre e não estão muito longe das de um grande mestre, meu senhor. Meus respeitos em relação a você. Parker olhou para as placas de metal encantadas, das quais quase todas haviam sido feitas com sucesso, sua expressão revelando sua admiração. O jovem à sua frente havia chegado à fase do vapor antes de completar 100 anos, deixando-o mordendo a poeira. Seu conhecimento em pioneirismo chegou ao nível de um grande mestre. Parecia que seu conhecimento de encantamento também não deveria ser subestimado, no nível de um mestre. Parece que o futuro do meu mestre será difícil de prever. Parker de repente teve esse pensamento. Isso também é bom. Eu fiz a escolha certa. Leyland pouco se importava com os pensamentos de Parker. Ele olhou para as placas de metal encantadas que ele havia trabalhado, parecendo satisfeito. Na verdade, com o apoio do AI-Chip, o que ele menos temia era coisas complicadas como essa. Suas habilidades em encantamento e alquimia muito haviam atingido o nível de um grande mestre. Ele até falhou intencionalmente alguns poucos para que não fosse visto como aterrorizante. Ele seria considerado um gênio se pudesse estar 1 ou 2 passos à frente de todos. No entanto, estar 10 ou mais passos à frente causaria pânico, e ele seria visto como uma aberração. Leyland obviamente não queria que isso acontecesse. Parker, espalhe essas placas de isolamento dentro dos pools elementais de energia positivos e negativos com base no modelo de antes. Isso é entendido? Leyland pegou uma toalha branca de um Snoopy diferente e enxugou as mãos enquanto falava com Parker. A Magus Tower foi agora completada com os esforços dos homens da tribo da pedra. A próxima ordem do dia era esculpir runas defensivas e ativar formações de magia. Os Varlocks que estavam do lado de Leyland eram como ele, gastando todo o seu tempo adicionando essas runas em todos os tipos de materiais. Após a inspeção, eles foram armazenados até que a construção do prédio fosse concluída. Entendido, mestre. Parker respeitosamente se curvou 90 graus, deixando Leyland espantada. Este novo vassalo dele parecia ser ainda mais respeitoso do que antes. No entanto, isso era de se esperar. O poder de um líder foi construído a partir da força e obediência. Além disso, estou planejando sair. Quando não estou por perto, você está encarregado de tudo sobre a construção da Torre do Magus. Algumas instalações de apoio foram construídas. No entanto, a ativação das formações mágicas vai esperar até eu voltar, eu mesmo farei isso, ordenou Leyland. Esses diversos assuntos poderiam ser repassados. Contanto que ele fosse o único a verificar tudo e ativar as formações de magia, não havia problema. O último passo, que era dar vida à estrutura, foi o suficiente para que Leyland tornasse toda a Torre Magus perfeita e tivesse até um espírito próprio. Se houvesse algum problema, todos seriam conhecidos por ele. Entendido. Mestra, você está indo em uma longa jornada? A Magus Tower estava apenas parcialmente pronta e era a alma vital de um Magus. Normalmente, nada poderia movê-los da torre, razão pela qual as ações de Leyland eram muito estranhas. Sim. Eu estou indo para a sede, mas não é certo quanto tempo levará. Leyland olhou para o céu, na distância. Ele tinha uma razão pela qual ele tinha que ir para lá. A tentação do cabelo de Lamia era demais para ele. Além disso, além dos últimos passos, a construção da Torre do Mago agora era toda sobre os detalhes. Não havia necessidade de ficar aqui e supervisionar. Alguns dias depois, fora do Phosphorescence Swamp. Haha, Leyland, você finalmente está aqui. Estivemos esperando por você. Ao ver a figura de Leyland, Robin imediatamente se aproximou e deu-lhe um abraço entusiástico. Me desculpe. Eu tinha algum trabalho para fazer, então estou um pouco atrasado. Leyland tinha um olhar de desculpas no rosto enquanto cumprimentava Kesha.
Além de Robin e Kesha, havia 9 outros Varlocks cujas auras evidenciavam que haviam atingido a terceira posição. Leyline não pôde deixar de suspirar de admiração por essas famílias Varlock que haviam acumulado sua linhagem e força por muito tempo. Apenas um pedido casual chamaria muitos Varlocks poderosos. Isso é Noé. Você já o viu no banquete antes. Robin riu ao puxar Leyline para o lado. Tio Leyline. Esse jovem chamado Noah tinha olhos vermelho vinho que eram muito memoráveis. Esse jovem era sobrinho de Robin e tinha uma linhagem muito concentrada. Ele já havia alcançado o terceiro posto e Robin pensava muito bem nele. Leyline também o viu uma vez antes no banquete. Quanto ao resto do posto de 3 Varlocks, Robin simplesmente passou por cima deles. Liderados por Leyline e os outros 3 Varlocks da Serpente Gigante Kemoen, os outros 8 Varlocks da Serpente Negra também estavam na terceira posição, mas tinham um status mais baixo. Desses 8 Rank Varlocks, Robin havia trazido mais de 5 e, com o sobrinho dele, ele detinha maior autoridade nesse pequeno grupo. Kesha havia trazido 3 feiticeiros Black Owl Snake de sua própria família. Aqueles descendentes de primeiro lugar de antes não apareceram, e provavelmente foi porque ela sabia que essa expedição seria perigosa, e era inútil trazê-los. Leyline estava sozinho e parecia bastante lamentável. De todos os seus subordinados, apenas Parker era de certa forma aceitável. No entanto, ele foi inútil nesta expedição e pode até tê-los impedido. Leyline, porém, seria melhor se ele ficasse e cuidasse dos assuntos domésticos. Bem, já que todo mundo está aqui, vamos lá. O Zine Esquecido está muito longe daqui, e levará um mês com uma aeronave. Robin acenou com o braço em alto astral,